a gente nunca deve desistir. Existe uma frase que é muito bonita, que fala que sempre na vida a gente encontra tropeços. A gente sempre vai tropeçar em alguma parte da nossa vida. Mas o que a gente deve fazer é levantar e seguir adiante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Mulheres em Rede. E hoje nós estamos entrevistando Brenda Tessiane, que trabalha com crochê. E eu gostaria de agradecer, Brenda, por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço o espaço, o carinho, o convite e a recepção também. E vamos ver o que essa entrevista aí reserva para nós. E vamos lá conversar com o nosso bate-papo. Brenda, como surgiu a sua relação com o crochê e o que motivou, né, a transformar essa arte em um negócio? Então, bom, a minha história com crochê, ela começou em 2018, quando eu comecei a fazer um artesanato que era mandala. Então hoje a minha marca é Mandala Afetiva, então eu fazia mandalas. É um tipo de mandala chamada Olho de Deus. E não dá para começar assim, a falar sobre a minha história com crochê sem falar sobre as mandalas. Então eu comecei a tecer essas mandalas porque eu passei por um processo de ansiedade, depressão, e aí eu comecei a tecer essas mandalas. Só que aí, num belo dia, eu olhei em volta da minha casa e tinha 80 mandalas. E eu falei, o que eu vou fazer com isso? E aí uma amiga minha me incentivou a vender as mandalas. E aí eu procurei na minha cidade uma feira de artesanato, e aí eu comecei a expor nessa feira, que era num shopping. E aí eu ficava o dia inteiro no shopping sem fazer nada. Então as senhoras que colocavam exposição lá, e elas me perguntaram um dia assim, você não quer aprender a fazer crochê? Eu falei, crochê? Será que eu consigo? Será que eu consigo aprender? E aí elas me incentivaram e aí eu aprendi o crochê nessa feira. Nessa feirinha, participando de uma feira de economia criativa. Exatamente. Você conheceu uma nova técnica, né? E aí foi muito legal, porque essa questão de você organizar o fio, isso dá você uma concentração, né? E aí você vai ali tecendo, tecendo, e aí você vê o primeiro quadradinho pronto, isso dá uma alegria. Então foi assim esse meu primeiro contato assim, com essa técnica, né? Que já virou meu amor, assim, né? Meu xodó, assim. Eu gosto bastante. Você já falou aqui pra gente, né? Que foi através de um processo que você viveu e você começou a fazer a prática dessas mandalas. Mas é esse nome, Mandala Afetiva, né? O que significa, né, esse nome por trás dele e o que ele representa dentro do seu trabalho? Bom, a Mandala Afetiva, esse nome Mandala, ele é um nome que vem do sânscrito e quer dizer círculo. Então a gente vê que na natureza tudo é circular. Então hoje a gente está vivendo aí um período, por exemplo, se a gente está no verão, a gente sabe que ano que vem esse período vai ser verão. A gente passa pela segunda-feira, semana que vem tem segunda-feira de novo. Então tudo se repete. É toda essa forma circular. Tudo é um círculo. Tudo é um círculo. E, por exemplo, a gente está aqui conversando nessa mesa redonda. Então, todos esses círculos, essas mulheres em rede, que são essa forma da gente estar trocando, que é maravilhoso. Então, eu pensei, essa mandala, isso que é circular. E afetivo por quê? Porque sempre através de um círculo que começa essa afetividade, como esse carinho, essa troca, essa gentileza. Então, quando você leva um presente para alguém, essa afetividade, isso que rola entre as pessoas. Então, eu pensei nisso e falando um pouco sobre a minha logo, que ela é uma bolinha que vai tendo vários círculos. Eu fiquei pensando sobre quando a gente joga uma pedrinha na água, sabe? Então é um impacto que causa aquilo, essa afetividade que vai passando. Então às vezes você pode estar lá usando um brinco da Mandala Afetiva e alguém pode perguntar para você, nossa, esse brinco é tão bonito, tão diferente. E aí você fala, eu ganhei de tal pessoa, ou então eu comprei de uma artesã. De tal marca, né? De tal marca. E aí isso vai gerando nas pessoas. Porque quando você compra um produto feito à mão, um artesanato, você não está levando só um produto, mas você está carregando toda uma história de alguém. Todo um afeto. Todo um afeto. E aí, isso não é só um produto ali, que nem você compra no mercado, né? Aquele negócio ali, assim, sem história.
Ah, eu fui lá no mercado e comprei aquilo e acabou. Não, eu comprei de uma pessoa que era assim, que tinha uma história, que tem uma bagagem. E isso é maravilhoso quando a gente tem essa possibilidade. Então, por isso que o nome é mandala afetiva. Esse círculo cheio de afetividade, cheio de carinho e às vezes coisas que a gente nem consegue expressar com palavras, que é puro sentimento. Muito bom, Brenda. Aproveitando, falando sobre sentimentos, né? Quais sentimentos e mensagens você busca transmitir, né? Através das criações do seu crochê, né? Você já falou um pouquinho. Deu só uma introdução, agora vamos ver como é que eu vou aprofundar nessa parte. Então, quando a pessoa leva esses produtos que eu faço, eu busco, embrulhar ele bonitinho, com carinho, com afeto. Em falar nisso, eu até uso uma frase da minha mãe num adesivo, né, numa tagzinha, que é uma frase da minha mãe que diz: pessoas especiais não precisam de datas especiais para serem lembradas. Então, minha mãe sempre, quando eu era criança, ela não tinha muita condição de dar sempre presentes, caros, presente de Natal, presente de aniversário. Então, quando ela ia na rua, e ela via uma presilhinha ali baratinha, uma coisa que desse para ela comprar, ela escrevia essa mensagem e dava de presente pra gente. Então, quando eu vou vender um produto para algum cliente, eu sempre falo isso. Olha, leva essa tagzinha, porque se você quiser dar de presente para alguém, tem essa mensagem aí que é uma mensagem da minha mãe. E aí eu vou fazendo essa conexão para que essa pessoa, ao comprar esse produto, ao levar para casa dela, ela leve junto com esse carinho, com esse afeto que é feito e também que é transmitido, né, para as pessoas através disso. E se sinta especial, né? Porque tudo que é feito à mão é único. Por mais que, exemplo, nós duas possamos fazer o mesmo artesanato, da mesma forma, com a mesma cor, com a mesma linha, do mesmo jeito, na mesma hora, vai sair diferente. Com porque certeza. Cada uma tem o seu jeito, a sua vibe ali. E aí, é isso. Sobre o seu processo criativo, né? De onde vêm suas ideias, suas inspirações em cada peça? Como é esse processo de criar as suas peças em crochê? Eu gosto muito da inspiração da natureza. Não que todas as minhas peças tenham inspiração na natureza. É claro que eu uso bastante a inspiração da internet. Hoje em dia a gente tem a internet como uma ferramenta maravilhosa para a gente poder se inspirar em outros artistas, claro. Mas também eu busco me inspirar na natureza, o máximo que eu posso. Porque a natureza, ela é simplesmente... ela tem ali ao mesmo tempo. E é interessante isso que eu tô contando, porque tem um brinco aqui que é igual a folha, parecidíssima com essa planta que tá aqui. E nem foi combinado isso, tá? E então a gente vai buscando essas inspirações da natureza e vê que a natureza, ela sempre tem uma coisa diferente para nos mostrar. A gente estava aqui antes e a gente estava ouvindo, nossa, tem um barulho aí, que barulho que é esse? E era o barulho de um pombo que estava aqui perto fazendo um barulho. Então a natureza, ela sempre está mostrando pra gente coisas diferentes, coisas novas. E é isso, a minha inspiração além da internet é a natureza e outros artesãos também, que é claro, a gente tem que se inspirar nos nossos colegas. Pois Brenda, você acredita que o crochê pode ser uma forma de autocuidado e também de conexão emocional? Sim, eu acredito muito nisso. O crochê é uma terapia. É uma arte-terapia. Arte-terapia. A pessoa faz ali, às vezes a gente recebe alguma encomenda e a gente fica assim, nossa, eu tenho que dar conta dessa encomenda até dia tal. E aí você vai fazendo ali, mas chega um determinado momento que você tem que se concentrar, não só para entregar aquilo para o cliente, mas para fazer aquilo ser prazeroso, para aquilo ser carregado de uma energia boa, de uma coisa positiva. Senão a gente só faz ali como uma máquina, né? Aquela coisa mecânica. Então a gente deve fazer ali com uma calma, então a gente bota uma música, toma um banho, fica ali mais relaxada, fazendo aquela arte ali. E fora, assim, quando a gente não recebe essas encomendas, a gente quer deixar algum material preparado para uma exposição, a gente faz ali com uma calma, uma tranquilidade. Ou então, às vezes, eu ofereço oficina. Então, às vezes, você recebe uma pessoa e aí vai fazendo aquele crochê com aquela pessoa, bem devagarzinho, ponto por ponto, reparando. E aquilo ali você vê que é uma coisa que vai trazendo uma paz, uma tranquilidade. É bem legal, é bem gostoso, um processo muito bom. Brenda, quais foram os maiores desafios e aprendizados ao empreender com a mandala afetiva? Bom, desafios
todos os dias, né? Então a gente sabe que primeiro, empreender já é difícil. Sim. Empreender com artesanato, empreender num local que não é o seu local de origem, né? Assim, na sua cidade de origem, que você nasceu ali. Empreender já é complicado, é difícil. Então a gente todo dia aprende alguma coisa, aprende a mexer na internet, porque todo dia a internet, o Instagram, ele atualiza, então são coisas novas que você precisa se atualizar. Aprendizados ali, por exemplo, a gente que expõe em feira, a gente precisa melhorar ali o diálogo para conseguir as feiras, para conseguir os locais, para conseguir bons insumos também, um valor e é uma qualidade que seja compatível para atender melhor o nosso cliente. Então sempre a gente vai tendo esses desafios no dia a dia, né? Então a gente tem que buscar superar, aprender. E sobre os aprendizados, eu acho que é uma coisa que é muito valiosa, para mim, que eu acho que é super valioso, é o contato com as pessoas. Tanto com os clientes, quanto com os outros artesãos, é maravilhoso. Então, por exemplo, eu amo estar em feira, eu amo vender artesanato ali no Instagram, é legal, você faz ali os materiais, os vídeos e tudo. Só que quando a gente está cara a cara com o cliente, que ele pode tocar no material ali, ele pode experimentar, ele vê, ele conhece sua história, é maravilhoso. Então, aprender com o outro, pessoalmente, é muito gratificante. Diferente de você estar em um diálogo virtual, né? Uma venda virtual. O virtual, ele é importante, claro, óbvio, né? Para poder a gente divulgar, para poder a gente alcançar. Mas quando está nesse contato, né, direto, é afetivo, é afeto. Exatamente. Brenda, como você enxerga o papel do crochê e do artesanato dentro da preservação da cultura e também dentro da economia criativa? Bom, o crochê é uma arte muito linda. Tanto que eu comentei no início que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer crochê, porque eu via aquelas peças, né, lindas, e eu achava muito difícil. Então, o crochê é uma arte que a gente vê lá, talvez não da nossa avó, pode ser que na nossa família a nossa avó não fazia crochê como a minha avó. A minha avó não fazia crochê, a minha mãe não fez crochê, mas é uma arte que eu vi outras pessoas fazerem, outras senhoras fazerem, as vizinhas fazerem, mas é uma arte muito linda e a gente tem a possibilidade de fazer parte disso, dessa rede de mulheres que fazem crochê, é uma alegria, é um fortalecimento de dar continuidade a essa história, dar continuidade a isso. A gente vê que essa questão do fortalecimento financeiro é muito importante. Por quê? Porque a gente estava falando, né? As mulheres ajudam a sustentar essa sociedade. A gente ajuda a manter. Então, a gente está, como mulheres, ajudando a manter ali a nossa família. A gente ali ajuda financeiramente. A gente compra ali nos mercados. A gente mantém, né, a sociedade também. Então, quando a gente tem a possibilidade de, junto com isso, com o nosso trabalho, manter essa economia, é maravilhoso. E outra, tá presente também, né? Porque acho que uma das vantagens da gente que atua com a economia criativa é você poder estar trabalhando muitas vezes até de dentro de casa. Tá trabalhando dentro de casa é maravilhoso. As mulheres, nós, assim, chegamos a patamares maravilhosos, mas não vai ser toda mulher que vai ser ali uma chefe de empresa, uma dona de empresa. A mulher está em todo lugar. Então, ela pode também estar dentro de casa, fazendo o seu trabalho, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. A mulher, ela pode estar onde ela quiser. A gente já está chegando no final, tá, gente, da nossa entrevista. E eu gostaria que Brenda deixasse um conselho ou deixasse uma mensagem, né, para fortalecer, né, outras mulheres que estão começando a empreender dentro da economia criativa, que estão começando a empreender com o artesanato, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí de fortalecimento para essas futuras mulheres e também para quem já atua dentro da economia, porque às vezes uma mensagem dessa acalenta o nosso coração, né? É verdade. A gente nunca deve desistir. Existe uma frase que é muito bonita, que fala que sempre na vida a gente encontra tropeços. A gente sempre vai tropeçar em alguma parte da nossa vida. Mas o que a gente deve fazer é levantar e seguir adiante. Pode ser que cada mulher que esteja assistindo a gente agora, tenha passado por alguma situação na sua vida
que fez ela ali se sentir fraca, triste, depressiva, ansiosa. Muitas mulheres passam por isso e isso, infelizmente, é normal, é natural. Mas o que a gente deve fazer é se levantar, se erguer, né? Bater a poeira e buscar coisas que nos inspiram. A gente está falando sobre a natureza. Por exemplo, para mim a natureza é uma coisa que me inspira muito. Pode ser que na minha casa não tenha um jardim, mas deve ter uma brechinha que eu olho para o céu e aquilo pode me inspirar. Então a gente deve buscar uma inspiração, buscar uma rede de mulheres ou de pessoas que possam nos ajudar a sustentar no momento que a gente estiver e buscar sempre trabalhar. Trabalhar primeiro para a gente conseguir se manter, né, que é importante, fundamental, e trabalhar para ajudar a nossa saúde mental, nossa saúde física e ajudar as pessoas também que estão ao nosso redor. Isso é fundamental para a gente poder conseguir alcançar os nossos objetivos, que não são fáceis, mas são possíveis. Isso, muito bom. Brenda, muito obrigada, viu? E é isso, pessoal. Estamos encerrando nossa entrevista hoje com Brenda Terciani, né? Ela que é artesã de crochê, né? Da técnica do crochê, tá? E gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Esse projeto, ele só é possível, sua realização, graças ao edital de Economia Criativa, né? Do Sebrae 2025, né? A produção também ao Desk Delas, coletivo feminino do centro da cidade de Natal, e também a Runa Atelier, o ateliê criativo de macramê, viu? E Brenda, muito obrigada, viu? Satisfação imensa de ter você aqui compartilhando seus conhecimentos. Ai, eu que agradeço. Tá? E seja bem-vinda ao Mulheres em Rede. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês e nos vemos muito em breve por aí. E é isso. Vamos lá, galera?